Olá, pessoas! Sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Bar Princesa. Fiquem à vontade, escolham seus lugares, que o bate-papo de hoje será muito saboroso. Aqui é a Luciana, comunicóloga e comunicadora altamente convivível, garota geek e fã da nona arte. Eu vou acompanhar vocês nesse delicioso bate-papo sobre quadrinhos. Para começar, vou apresentar os nossos convidados. Sejam bem-vindos, Laura e Fabrício. Olá! Obrigado a todos do Bar Princesa. Puxem uma cadeira e sentem com a gente. É isso aí. Então, gente, a Laura, ela é ilustradora e tatuadora aqui de Belo Horizonte. Ela é ex-aluna do curso técnico de artes visuais da Casa dos Quadrinhos, onde ingressou com a ideia de trabalhar com ilustração editorial. Mas foi através da tatuagem que ela encontrou uma forma de se expressar e desenvolver um estilo próprio. A Laura gosta de explorar traços delicados, linhas soltas com um toque de cor. Hoje em dia, ela concilia seu trabalho na tatuagem com projetos autorais de ilustração e histórias em quadrinhos. E já o Fabrício, ele é um leitor voraz de quadrinhos e de literatura desde sempre. Se apropriou dessas artes como objeto de pesquisa durante o mestrado em Relações Internacionais, depois vai ter que me explicar isso. Ele já escreveu diversos artigos e capítulos de livros sobre quadrinhos nos últimos anos. E em 2017 produziu seu primeiro quadrinho autoral, inspirado na obra do Bill Watterson. Ele diz que tem a pior memória do mundo, mas já nesse papo inicial já mostrou que não. Mas ele se lembra de todos os filmes que assistiu, quem atuou e quem dirigiu cada um deles. Deus do céu. Lembra até falas de cor, tá vendo? Ele é roteirista do Oblivion, que é a obra independente que ficou em primeiro lugar na lista, está em primeiro lugar na lista dos quadrinhos de ficção científica mais vendidos da Amazon. É isso, eu pulei a ordem da frase. Primeiro lugar na lista dos mais vendidos na Amazon, na categoria de HQs e mangás de ficção científica. Ele ainda está no primeiro lugar da lista. Eu convidei a Laura e o Fabrício para esse bate-papo para a gente conversar sobre o Oblivion, que é um quadrinho independente mineiro que ficou em segundo lugar no segundo Prêmio Geek de Literatura da Amazon. Então, para começar, responde primeiro quem quiser, como as histórias em quadrinhos entraram na vida de vocês. Quem vai primeiro? Posso ir, né? Então, primeiramente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. A gente ficou muito feliz. E as histórias em quadrinhos, assim, sempre estiveram presentes, né? Como leitora, uma coisa que eu sempre gostei muito. Mas é aquilo, né? A gente nunca pensa em seguir uma carreira com história em quadrinhos. E eu, principalmente, tive uma formação, assim, completamente fora dessa área. Eu tive uma mudança de carreira, uma coisa que eu nem coloco aí na minha mini-bio. Eu sou formada em Física. Formei em Física na UFMG. Nunca cheguei a atuar na área, porque eu só formei, assim, meio que... porque já estava acabando, mas eu já estava bem desanimada. Licenciatura ou bacharelado? Bacharelado. Nu! Não, assim, me esgotou, eu não tinha vida, eu só estudava. E, assim, amo a física, amo as coisas que eu aprendi, mas para trabalhar com isso realmente era muito puxado, foi muito puxado para mim, né? E aí, depois que eu decidi sair da física, eu fiquei meio perdida, assim, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? E uma coisa que eu gostava muito, sempre gostei, era de desenhar. E um dia, passando ali perto da Casa dos Quadrinhos, me perguntei, né, por que não estudar isso, né, que é uma coisa que eu tanto gosto. E fui para lá, assim, meio sem de verdade, assim, sem saber no que ia dar. Eu sabia que eu gostava de desenhar, mas eu não sabia o que eu ia fazer com isso. E aí eu fiz o curso técnico lá, e foi ótimo justamente porque o técnico foi muito abrangente e me deu justamente uma visão das possibilidades, né? E aprendi muito sobre quadrinho lá, convivi muito com pessoas
que fazem quadrinhos, então foi um aprendizado muito grande. E só que eu acabei indo para tatuagem, né? Porque assim, tinha uma certa urgência também de começar a trabalhar logo, e vi na tatuagem essa oportunidade de mercado mesmo, que é um mercado que está crescendo. E fui para tatuagem, mas já na cabeça, assim, quero fazer quadrinho em algum momento. E aí, agora eu não lembro o ano que foi, se foi 2019, 2020. Tinha uma pandemia no meio. Mas exatamente, deve ter sido 2019, foi logo antes da pandemia, que eu já estava com essa ideia de começar a fazer quadrinhos, e ia ter o FIC, né, que inclusive foi cancelado, foi adiado, né, por conta da pandemia. E aí, com essa ideia de fazer algo para participar do FIC, que eu juntei com o Fabrício e fizemos a Oblivion. Mas depois eu conto mais sobre esse processo, deixar o Fabrício falar um pouquinho agora. Maravilha. Os quadrinhos, as histórias de quadrinhos também, assim como a Laura, sempre fizeram parte da minha vida. Eu lembro, desde muito criancinha, meu pai, da minha mãe, comprando uns gibis pra mim, obviamente da Turma da Mônica. E eu lembro também muito vividamente um dia em que eu descobri debaixo da escada da casa da minha mãe uma caixa com vários quadrinhos da Disney, principalmente, muita coisa do Conan também, que meu pai comprava e colecionava quando ele era mais jovem, e ele guardou tudo lá. E eu descobri aquilo, foi um grande tesouro, assim, eu gastava horas e horas do meu dia sentado debaixo da escada, meio que no escuro, lendo o gibi da Disney e da Conan. Eu nem tinha idade para ler o gibi do Conan. E eu lembro de uma vez também, em que eu achei no meio desse tanto de gibi, uma maravilhosidade chamada Asterix, que era um álbum grande, com cores muito fortes, e eu lembro que eu fiquei horas lendo, não sabia que o gibi podia ser grande, assim. E aquele trem meio que me impactou. E aí, quando eu estava no colégio, dando uns rolês para a biblioteca, porque, né, o nerd é assim, estudava ali na biblioteca, eu encontrei umas revistas do Asterix também. Descobri que a biblioteca também tinha gibi. Aí eu comecei a ler todos os Asterix da biblioteca, até acabar a coleção. Aí eu deixei lá, eu comecei a ler e assim, quando acabou toda a biblioteca, não tinha mais o que ler, eu comecei a ler livro de literatura. E aí, você perguntando sobre relações, eu sou formado em relações internacionais. E quando eu estava fazendo meu mestrado, eu estava tão bitolado na minha pesquisa que eu não estava mais conseguindo ler meus livros e meus quadrinhos. E aí eu falei, não posso ler essas coisas, eu tenho que focar na pesquisa. Aí eu fiquei tão triste com a vida, eu mudei de ideia rapidinho e falei, não, já sei. E se, ao invés de parar de ler, eu começasse a ler histórias de quadrinhos e livros de romance que estão relacionados com o tema da minha pesquisa? Eu estava pesquisando guerra na época. E aí eu comecei a ler Ilíada, Guerra e Paz, Nada de Novo no Fronte, As Inimigo, um tanto de quadrinhos sobre guerra. E na medida que eu ia lendo isso, eu falei, gente, isso se relaciona muito com meus artigos. Aí eu comecei a escrever artigos sobre quadrinhos, sobre romances, fazendo análise de ciência política. E aí nunca mais parei. E aí estamos aqui. Ele realmente conseguiu fazer essa conexão. Nossa! Mas antes disso, como é que vocês se conheceram? É uma outra história, né, que não tem nada a ver com história em quadrinhos. A gente se conhece através da dança. Meu Deus, física... dá para fazer uma anedota. O que a física, as relações internacionais e a dança tem em comum? Um quadrinho. Um quadrinho, exatamente. Tá, mas como assim na dança? Tem um estilo de dança chamado Lindy Hop. Não sei se você já ouviu falar.
não é um estilo muito conhecido, muito famoso aqui no Brasil. Basicamente, é um estilo de dança que surgiu nos Estados Unidos entre as décadas de 20 e 30 e é dançado ao som do jazz. E é uma paixão que eu e Fabrício temos em comum. E a gente se conheceu no Lindy Hop mesmo. Fabrício foi meu professor, é meu professor de Lindy Hop até hoje, ainda faço aula com o Fabrício até hoje. E a gente se conheceu assim. E a gente faz parte de um grupo de dança. Verdade. A gente faz parte de um grupo de dança chamado B-Hopper. Vou fazer propaganda do nosso grupo também. Que é um grupo que se dedica à divulgação do Lindy Hop aqui em BH. A gente dá aula, a gente organiza eventos, a gente faz piquenique nas praças para dançar. É bem legal. Procurem aí a gente. Não, por favor, depois me mandem o link para eu colocar aqui junto. Existe, inclusive... Existe, inclusive, a possibilidade de você já ter visto a gente dançar. Porque a gente fez um vídeo chamado As Charleston Belo Horizonte, que viralizou muito na cidade uns anos atrás. Tem mais de 1 milhão de views. E são várias pessoas dançando em pontos turísticos da cidade. E todo lugar que a gente ia na rua, as pessoas falavam, já vi você dançando. Depois a gente te manda. Me manda também, que tem que entrar na nota desse episódio. Meu Deus, a gente vai descobrindo coisas, eu adoro esses bate-papos, porque a gente vai descobrindo coisas incríveis. Olha isso, que sensacional. Então, acabou que vocês já responderam as 2 outras próximas perguntas que eu ia fazer, mas lendo Oblivion, eu comecei a entender um pouco dessa pergunta que eu vou fazer agora, como surgiu a ideia de criar o Oblivion. Posso responder, Fabrício? Começa, ele complementa. Desse jeito. Você tem a voz bonita, pode falar. Veio da ideia, na verdade, a ideia inicial era: queremos participar do FIC, queremos estar no FIC como quadrinistas, né? Porque também é outra coisa que a gente tem em comum, além da dança, que nós dois amamos quadrinhos, e a gente trocava muita figurinha sobre isso, né? E aí, quando veio o FIC, eu queria muito. E aí, eu acho que numa aula, em algum treino que a gente estava dançando, eu comentei isso com o Fabrício. E aí, ele virou para mim: vamos fazer junto? Só antes de falar da história propriamente dita, porque vocês começaram, foi pré-pandemia, mas teve a pandemia, mas vocês levaram o projeto para o Catarse e também pela Lei Aldir Blanc. O que foi primeiro? Ela foi para o Aldir Blanc primeiro e depois foi para o Catarse ou ao invés? Primeiro ela foi para... Foi primeiro Aldir Blanc. Aldir Blanc. Porque assim, essa conversa inicial que a gente teve foi em 2019, agora eu estou lembrando, e tinha sido anunciado o FIC para 2020. Só que 2020 veio pandemia, FIC foi cancelado, tudo foi cancelado, inclusive o nosso projeto ficou ali pausado, né? A gente teve a conversa inicial, mas a gente não começou a produção. E aí veio o Aldir Blanc, dando essa oportunidade, né, para os quadrinistas, e a gente falou: é agora, vamos aproveitar esse momento. Talvez se não tivesse acontecido o Aldir Blanc, Oblivion não teria acontecido da forma que aconteceu. E aí a gente passou no Aldir Blanc, começamos a produção, e aí durante a produção a gente viu que a gente precisaria de um dinheiro a mais, aí a gente fez o Catarse e publicamos. E foi mais ou menos assim. Do momento que vocês entraram para o Aldir Blanc, que é quando o projeto, por assim dizer, tomou mais fôlego, foi até o fim da campanha do Catarse, foi quanto tempo? Essa pergunta, eu não lembro é muito boa. Quando que foi o edital? A risada do Fabrício
É muito suspeito. Eles lançaram o edital, se eu não estou enganado, em agosto e setembro de 2020. O resultado saiu em novembro e os recursos saíram em dezembro. E aí, por força de edital, a gente tinha que terminar a história em quadrinho e publicá-la em 3 meses. Aí foi um pandemônio também. Porque a história era muito grande, assim, a gente achava que a gente ia, sei lá, demorar 1 ano para fazer ela, e aí a gente descobriu que a gente tinha 3 meses. Então a gente fez um catarse e a gente pegou grande parte do dinheiro do edital da Aldir Blanc, projeto maravilhoso, por favor, continue. Mas é sério mesmo, assim, é muito importante ter essas oportunidades para fomentar o trabalho de quadrinistas, né? A gente conheceu vários quadrinistas por causa da Aldir Blanc, criamos um grupo meio que de apoio, de suporte um ao outro, que está rendendo até hoje, e a gente conseguiu pegar esse recurso e passar parte significativa para os artistas que estavam produzindo essa obra, principalmente Laura, porque ela teve que parar de fazer tatuagens por algum tempo para dar conta do quadrinho sair. Pare o mundo que eu estou fazendo um quadrinho. Tipo isso. Foi assim. Porque o planejamento era lançar o quadrinho em fevereiro, para poder usar os recursos do edital. Então a gente fez um catarse rapidinho também, de 2 meses, se eu não estou enganado. E aí, quando estava faltando, assim, meia dúzia de páginas, a gente já tinha negociado com a gráfica, fazendo capa e tudo mais, saiu a prorrogação do edital. Aí a gente tinha mais tempo para fazer o quadrinho. Mas aí a gente já tinha enlouquecido mesmo, a Laura já tinha gastado metade do dinheiro com o terapeuta, pra fisioterapia, por causa de tendinite, aí a gente falou, então vamos lançar. Então, assim, do momento que o projeto decolou, que foi em dezembro de 2020, até o lançamento, que foi em março, então foi 3 meses e meio, mais ou menos, 4 no máximo. Nossa, é muito pouco tempo para um projeto parrudo igual esse. Nossa! Que loucura! Eu acho, na verdade, que foi abril. Ainda assim, meu Deus, muito tempo, que loucura. Mas muito pouco tempo, E é aquela coisa, conversando com os nossos colegas que também passaram na Aldir Blanc, ninguém produziu quadrinho nesse tempo, ninguém. Só que eu e Fabrício éramos novatos, a gente não tinha a menor ideia de como funcionava. Aí a gente pensou, a gente tem que garantir que a gente vai fazer nesse prazo, porque se o prazo não for prorrogado, já era. Então, a gente trabalhou com prazo, eu parei minha vida praticamente, fiquei só desenhando. Mas valeu a pena. Foi uma loucura, mas valeu a pena. Não, imagina, gente. Antes de fazer essa pergunta, eu vou, na verdade, até ser um comentário sobre isso, porque eu já li outros quadrinhos sobre depressão. Deixa eu ver se esse aqui é interessante. Deixa eu ver. Não, esse aqui eu puxei outra coisa. Não sei se eu vou achar aqui. Tá uma coisa meio confusa na minha casa. Um que chama Tempestade meu Deus. Terça-feira minha memória foi pro saco. Achei! Ufa! É temporal. Achei. Temporal, da Rina Crisson. E ela também veio da Casa dos Quadrinhos e também tem um traço lindo, super fofinho. E também aborda com muita delicadeza assim, esse tema. Eu acabo de lembrar que depois eu acho que eu li mais uma obra de ex-aluno de lá que trata isso, e também dessa forma assim, muito, muito delicada, muito sensível, e vocês conseguiram, além disso, colocar um toque de humor. Assim. É muito interessante porque, como eu já tinha lido o release, eu conheci a premissa, eu estou lendo assim, mas cadê a depressão aqui? De repente ela cai em cima de você.
Você vê, então, é muito legal isso, assim, a forma como a história foi desenvolvida, porque você vai conhecendo a personagem, se apegando, entendendo, e de repente você cai junto com ela. Você cai junto com ela, você começa a sentir aquela dor por ela, e você fica, não, Ana, não faça isso, Ana, meu Deus, Ana, não se vai. E realmente é muito... Não é imersiva a palavra igual ela coloca lá, mas não é exatamente imersiva, é muito envolvente. Quando você percebe, você está ali completamente envolvido. Não é porque eu li hoje, eu nem li numa sentada, eu comprei de manhã, comecei a ler na hora do almoço e terminei agora há pouco. E nem dá para ler numa sentada, para falar a verdade, porque você precisa de tempo para poder absorver com calma. E eu estava comentando com eles que eu senti falta, eu comprei para o Kindle, eu senti falta, é um dos trabalhos que faz falta ter o impresso. Senti muita falta de ter impresso para poder, por mais que no celular dá para fazer, no Kindle, mas eu senti falta de poder, peraí, não deixa eu voltar, deixa eu rever, deixa eu reler, então é um quadrinho muito envolvente, é um quadrinho que ele é equilibrado, assim, ele tem humor onde precisa ter, ele tem drama onde precisa ter, a narrativa, ela te conduz até no final você... Então, é um trabalho realmente... entendi perfeitamente o que vocês conseguiram, a repercussão que conseguiram, e logo de primeira ficar em segundo lugar no Prêmio Geek de Literatura. Acabou que no ano passado eu entrevistei o rapaz que ficou em primeiro. E o livro dele também é ótimo, eu quero dar uns tapas nele porque ele não lançou o segundo ele. Então, são obras assim, muito, muito, muito legais. Muito legais. Então, antes de fazer a pergunta propriamente dita, eu quis trazer essa minha impressão que eu tive de Oblivion, que é realmente um quadrinho que você termina e fala assim, ai, quero abraçar o quadrinho, quero abraçar o Aleph, ficar abraçadinho aqui com ele. Então agora, apesar de eu já ter meio que, de certa forma, respondido, ou talvez trazido alguns elementos para a resposta, eu quero que vocês comentem quais foram os desafios de abordar esse tema tão sensível em quadrinho. Assim, uma das grandes preocupações que a gente teve foi isso, assim, esse tema pegou a gente meio que de surpresa no meio da produção da obra. Eu te juro que eu não acreditava quando eu li entrevistas de escritores de livros e quadrinhos que falam que os personagens criam vida própria além de seus autores. Eu falo assim, que bobagem. Você que está escrevendo, é óbvio que você sabe o que vai acontecer tudo. Você controla isso daqui. Mas aí Oblivion me veio essa grande tapa na cara, porque realmente a história foi para um lado que a gente não estava esperando, né? E por conviver com pessoas muitíssimo próximas que têm depressão, que passam por isso, a gente ficou muito preocupado assim, em tratar o tema com seriedade, em não passar pano, não simplificar as coisas, conseguir relatar de fato o que acontece com profundidade, ao mesmo tempo que, como você falou, também com leveza, porque a história tem o que de leve, né? Os traços da Laura ajudam, contribuem muitíssimo com isso, assim, são muito fofos, são muito leves, dá um quentinho no coração quando você lê são super fluidos. Então a gente ficou bastante nesse dilema, assim, será que a gente vai conseguir fazer isso? E no final, assim, a gente passou o roteiro para algumas pessoas próximas a gente que sofrem de depressão, mas para dar um feedback, assim, e aí? Você acha que tá legal? A gente conseguiu? A gente foi respeitoso com a coisa? E os retornos foram sempre muito positivos, assim. Então, foi uma preocupação que a gente teve bastante, e eu acho que a gente deu um check, né? Mas eu acho que é isso, assim, e vendo o retorno de leitores e leitoras, e é impressionante como a gente tem
muito retorno de leitoras mulheres, todo mundo fala muito, assim, que como que a obra tocou elas, e como elas se identificaram com a Ana, igual você falou, né, dá vontade de abraçar ela, e falar, não, amiga, vem cá, sabe, tamo junta. Então a gente fica muito feliz, assim, de ter conseguido criar personagens críveis numa história possível, em que usa dessa ficção científica só como um recurso narrativo. E é muito legal porque vocês trataram de um tema muito delicado no momento que várias pessoas foram, de certa forma, acometidas por depressão, porque estava todo mundo meio surtado, meio enlouquecendo. Eu sei que eu estou usando eu estou fazendo uso inadequado dessas palavras, mas perdendo um pouco o controle das emoções por causa da pandemia. E vocês vocês trabalharam com um tema e uma solução que já havia sido trabalhada antes, ao mesmo tempo que eu faço referência a Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, mas vocês não seguiram aquele, tipo assim, a temática é por aí, mas vocês partiram para o outro lado. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é um filme que eu amo, mas é um romance, entendeu? E não, vocês partiram de pessoa e problemas e soluções e a vida. Então, e isso também é muito legal. Assim, vocês conseguiram evitar esse obstáculo, essa armadilha de repetir um clichê que era um sucesso, uma solução que já estava posta, e vocês traçaram outro caminho e fizeram uma obra robusta, uma obra que está aí, que fez e continua fazendo sucesso, e eu quero o Aleph para o Brasil. A real, assim... Laura, não deixei você falar, eu posso. Eu amo muito Brilho Eterno também, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. A gente conhece, assim, que tem muita proximidade, as pessoas conversam sobre isso, a gente já conversou sobre o que aproxima a obra, o que afasta dela, e é isso que você falou, assim, enquanto o Brilho Eterno é um romance, é uma comédia romântica, linda, maravilhosa, trilha sonora perfeita, a gente resolveu pegar... Melhor filme do Jim Carrey. Pois é. A gente resolveu pegar essa premissa, né, uma metáfora para uma outra coisa. Eu sempre fico no dilema, assim, o quanto que eu revelo na obra e o quanto que a gente não revela. Mas eu acho que às vezes que para fisgar os leitores e as leitoras a gente acaba revelando um pouco mais. Mas acaba que a gente usou essa premissa do apagamento da memória, principalmente numa história sobre depressão, como metáfora para suicídio, né? Que é isso, a pessoa está no fundo do poço e ela quer literalmente acabar com a vida dela. Mas no caso da nossa história, acabar com a vida dela significa apagar suas memórias e começar tudo de novo. Eu acabei, de certa forma, fazendo essa associação naquele momento, aquele ali, eu pensei nisso também, tipo assim, nó. E aí, porque memória tem muita da questão da identidade, né? E quando você, tipo assim, desisto, você abre mão de tudo, não só da sua vida, mas daquela pessoa que você é, tipo assim, aquela pessoa que eu sou não serve mais, eu tô desistindo. E eu conheci pessoas, eu conheci uma pessoa que acabou se suicidando, não sabe? Eu lembro de uma, mas talvez seja mais. Mas eu não sou capaz de dizer da dor que ela estava se sentindo, inclusive eu era muito nova quando isso aconteceu, mas eu imagino, não, na verdade nem sequer imagino, mas talvez é uma forma que eu consiga raciocinar, é isso, assim, que você vai se descolando da realidade de tal forma que não sobra nada. E vocês trataram disso de uma forma que dá para perceber naquele momento, tipo assim, nó, é ali. Mas ao mesmo tempo é muito delicado, é muito sensível, e é tão bonito que fica colorido. Então, eu não sabia que o cabelo dela, quer dizer, eu sabia que o cabelo dela era castanho por causa da capa, mas quando você viu o cabelo dela lá de novo, assim, realmente é um negócio, tô falando, eu quero abraçar a Ana, eu quero abraçar o Aleph, eu quero um Aleph para mim.
Então, aí vocês chegaram, tá, aí teve edital, teve o Catarse, mas e como é que foi para chegar na Amazon? Foi um processo também, né? Porque, igual a gente falou, foi o nosso primeiro trabalho, novatos, não sabíamos muito de quase nada, a gente foi aprendendo à medida que a gente ia fazendo, e estava no meio da pandemia, né, quando a gente lançou. E aí a gente pensou, vamos tentar vender isso de alguma forma, porque não tinha feira presencial ainda, né? A gente estava vendendo tudo pela internet, mandava pelos correios, e tudo que aparecia, a gente pensava, vamos, principalmente o Fabrício, né? O Fabrício ficava de olho, e aí apareceu justamente o Prêmio Geek, a primeira edição do Prêmio Geek. E para você se inscrever no Prêmio Geek, você tinha que colocar sua obra lá no Kindle, como é que é, KDP? Kindle Direct Publishing, da Amazon. E aí que a gente pensou, vamos colocar, porque a gente não tinha versão digital ainda, era só o impresso. No máximo que a gente fez foi mandar o PDF para os nossos apoiadores do Catarse. Além disso, a gente estava vendendo só as versões impressas que a gente mandava por correio. E aí veio o Prêmio Geek, vamos participar. A gente participou de absolutamente tudo que dava. E a gente colocou lá na Amazon, na primeira edição do Prêmio Geek. A gente não foi selecionado entre os finalistas na primeira edição, mas como no processo a gente teve que colocar o nosso quadrinho lá, ele ficou, e aí começou essa loucura de estourar. De repente estava em primeiro lugar. Ainda está. E a gente, tipo assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguém mandou mensagem pra gente, assim, no WhatsApp, tipo, entra lá agora, porque vocês estão em primeiro lugar. E a gente, sem acreditar, a gente entrou lá, é sério isso? A gente entrou lá, estava em primeiro lugar, a gente tirou print, mandou para todo mundo, estamos em primeiro lugar. Porque a gente achou que ia ser uma coisa, assim, momentânea, ficou em primeiro lugar naquele dia, porque deu uma sorte. Exatamente, se mantém. É uma surpresa danada. Mas foi mais ou menos assim, né, Fábio? Foi isso mesmo. E é isso, assim, o Oblivion, a gente estava conversando outro dia, quando a gente foi lá para São Paulo, na premiação do Prêmio Geek, continua nos surpreendendo e nos presenteando com boas coisas de tempos em tempos, assim. Por ter sido um projeto, nosso primeiro projeto, né, quando a gente lançou, a gente tinha muito medo, será que o povo vai ler, será que o povo vai conhecer, será que o povo vai gostar? A gente é muito Caxias, né, a gente faz a coisa assim, bem certinho, a gente pesquisa qual é a melhor forma de mandar para os influencers, para as livrarias, não sei o que, faz carta, entra em contato, liga, a gente procura fazer tudo muito certinho. E quando começaram a vir os primeiros retornos, reviews e resenhas, gente, esse povo tá gostando da história, que coisa! E a gente já ficou, assim, muito feliz, assim, reconhecimento dos pares, né? Quando nossos amigos quadrinistas, como falei, né, que participaram do edital com a gente, falaram, não, a história da Suzy é muito legal, estamos surpresos, primeiro trabalho seus e tal. E aí, de repente, vê essa coisa da Amazon, da gente ficar em primeiro lugar em vendas, e aí vem FIC, que foi um estrondoso sucesso inacreditável, que a gente fica chocado até hoje, e aí quando a gente pensa que ele tá morrendo de novo, aí veio a segunda edição do Prêmio Geek, que a gente venceu o segundo lugar. A gente fala, o Prêmio é muito maravilhoso, Laura, olha só, até hoje ele aquece nossos corações. E de tempos em tempos... Uma coisa que eu esqueci de falar... Pode terminar.
Eu ia falar só que de tempos em tempos a gente recebe uns textões, assim, no inbox, no Instagram, de pessoas que leram, que amaram, que choraram, que vão comprar pra tia, pra sobrinha, não sei o que, a gente chora também. Ah, que coisa linda! O que você esqueceu de comentar? Que eu esqueci de comentar que, além da gente colocar lá na plataforma da Amazon, eu acho que uma das coisas que fez Oblivion, assim, deslanchar, foi que a gente colocou no Kindle Unlimited, que é aquele esquema de assinatura, você assina, paga um valor mensal e você tem acesso gratuito a uma série de títulos, tanto de quadrinhos quanto de literatura. E eu acho que foi no Unlimited que ele começou, assim, a chegar a mais pessoas, porque a Amazon também tem um esquema de recomendação que vai jogando para pessoas que consomem aquele tipo de conteúdo, né? E aí foi crescendo. Nas feiras, depois que começou a ter feira presencial, muitas pessoas passam na frente assim, da nossa mesa e comentam, eu acho que eu já vi essa capa em algum lugar. Ou tem gente que lembra, tipo, já vi na Amazon, a Amazon já me recomendou. Então acaba que a coisa vai se alimentando, assim, tá? Quanto mais gente lê, mais a Amazon faz propaganda. E os nossos favoritos são aqueles que chegam assim, eu li a versão digital e eu quero a física, vem comprar. Tem muita pessoa que faz isso, que vai e compra a física. A gente fica muito feliz. Dá essa sensação. Só dois comentários que eu quero fazer. Eu gostei muito, meu telefone está dizendo assim, que o meu telefone, depois de determinado horário, ele fica preto e branco para eu poder dormir. Teve uma coisa que eu achei muito legal, que foi a solução do Caule, na hora de fazer os balões, de fazer o símbolozinho de quem estava falando, somente fica mais visível na hora que fala muita gente. Assim, deixa eu voltar para o começo, aqui para ver se eu consigo mostrar. Ai, filho, onde eu estou? Que página que eu estou? Volta aqui. Não, estou no fim, então tem que voltar para o começo. Volta! Anda, celular, para de me trollar. Vamos voltar para cá. Que eu achei muito legal essa. Eu nunca tinha visto nada parecido. Cadê? Eles no café. Que quando a pessoa que fala não tá no quadro, que aparece um símbolo, um íconezinho que remete a quem é que está falando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Sim. Uhum. Aqui, ó, o chapéuzinho, porque é o Manta que está falando. Aí quando é a Úrsula, aparece um cabelinho. Aí eu não sei o nome dos personagens todos, porque eu sou uma pessoa que esquece. Aí quando é outra, aparece os óculos. Eu achei isso sensacional, assim, que eu achei. Porque às vezes, realmente, na hora de ler, quando é muito personagem, a gente já pode acabar se confundindo. E a falta de ter o impresso atrapalha um pouco. E aí o letrista teve esse capricho de tipo, aqui você não precisa voltar, não, tô aqui te mostrando quem está falando. Essa solução foi sensacional. E aí eu quero saber, aí você estava falando que vocês tinham PDF, mas aí teve que adaptar para esse esquema da Amazon, teve que meio que refazer umas páginas? Ai, Jesus. A gente teve que refazer algumas coisas, a gente teve que refazer na verdade, o formato do material que eles aceitam, porque a Amazon, se eu não estou enganado, ela aceita 3 tipos de formato, e o que a gente tinha, que a gente mandava para os leitores, não funcionava. Então a gente foi fazendo testes, a gente fez o primeiro, deu errado, a gente fez o segundo, aí, na dúvida, nós compramos o primeiro quadrinho vendido pela Amazon, foi a gente que comprou, para testar se estava funcionando. Aí tinha mais algumas coisas para equalizar. O Caule, que é o letrista também, o diagramador, conseguiu corrigir isso e aí deu certo. Nossa, meu Deus, que jornada épica mesmo, né? E aí, depois dessa trajetória que continua, para falar a verdade, porque vocês continuam lá no topo, e aí? O que a gente pode esperar daqui para frente? Não pode parar não, por favor. Então, já dando spoiler,
nós já temos um novo quadrinho em produção. Não precisa ser feito em 3 meses. Exatamente. Se tudo der certo, a gente vai publicar ele no final do ano na CCXP, que é em dezembro, né? Mas a gente já está com o cronograma certinho. A gente começou ano passado e também é um projeto grande, maior um pouquinho que Oblivion, e vai ser colorido dessa vez. Todo colorido. Oh, meu Deus, não, vocês gostam de desafios, eu tô entendendo, é isso, vocês gostam de desafios. Gostamos de desafios. A gente vai lançar esse quadrinho, como a Laura falou, né, na CCXP, no final do ano. Qual que você vai falar? E que em Belo Horizonte, 2 semanas depois, na Feira da Casa dos Quadrinhos. Então, em dezembro, vocês conhecerão um novo projeto da talentosíssima Laura Jardim. E grande elenco. É grande elenco mesmo, tem outros convidados participando. Inclusive Oblivion também foi um grande elenco, né? Eu e o Fabrício, a gente contou com 2 convidados. Foi o Caule, que fez os balões e a diagramação, e a Jane Carmen, que fez a arte final. Que é legal que no quadrinho tenha os extras, né, que explicam, e é muito legal que você repara na arte final, quando você... Aí você repara, porque o trabalho ele é fluido e tal, mas quando mostra a arte final, você fala assim... Faz uma diferença, né? Uma diferença que faz. Dá volume, dá densidade, assim, que o trabalho da Jane é muito... É delicado e é preciso. É tão preciso que você quase não repara. Aí quando você para e repara, você fala, não, é mesmo. E aí você vê que faz bastante diferença. É muito legal. A Jane é muito caprichosa. Acho que eu tenho um outro trabalho que ela participou também, ela é muito caprichosa. Então, vocês realmente... O elenco é pequeno, mas o trabalho foi grandioso. E não só nesse, no próximo, mas de uma forma geral, você pode até falar da questão do seu trabalho como tatuadora, de que forma vocês se inspiram, ou procuram se inspirar, ou depende do que vocês estão fazendo? É uma pergunta que tem muitas camadas, né? Eu acho que, especificamente nesse universo dos quadrinhos, eu acabo tendo o Fabrício como minha referência mesmo. Amo o Fabrício. E como a gente começou juntos e está dando continuidade a essa parceria, a minha inspiração é as ideias que ele traz. Porque com Oblivion, foi assim, eu tava tipo assim, quero fazer um quadrinho, mas eu não tenho absolutamente nenhuma ideia. E Fabrício trouxe essa ideia e deu tão certo, assim, muito mais do que eu jamais imaginaria, que agora com essa nova ideia também estou apostando 100% e 100% confiante de que vai ser um sucesso também. Não sei se tão grande quanto o Oblivion, mas acho que vai ser um sucesso. Nesse nosso novo projeto, na verdade, eu sinto que está sendo um pouquinho mais desafiador para mim, porque conta uma história que é um pouquinho mais distante. Como que eu posso falar? Oblivion, eu me identifico muito, assim, com a personagem. Eu até brinco que eu não escrevi a história, mas é como se eu tivesse escrito, assim. De verdade, é como se eu tivesse escrito. Me identifico muito. Eu acho que em alguns momentos eu até dei uns toques, assim, pro Fabrício. Se não me engano, isso é uma curiosidade que a gente deixou passar, mas não sei se você reparou também quando você estava lendo, que o Fabrício não usou a palavra não
em nenhum momento do roteiro, até um ponto específico, quase no final da história. Eu não tinha reparado, mas quando eu li o extra, aí fica claro. E se não me engano, eu meio que trouxe assim, essa ideia, porque eu falei com o Fábio, quando a gente estava assim, pensando o que vai acontecer com a Ana, né? Quais vão ser as dificuldades? Aí eu pensei, ela pode ter dificuldade de falar não para as pessoas, que é uma dificuldade, inclusive, que eu tenho. E disso, o Fabrício extrapolou, falou, não vou usar a palavra não no roteiro. Então eu sinto, assim, muito próxima da história, muito próxima da personagem. E nesse próximo trabalho, já é uma coisa um pouquinho mais distante nesse sentido. Então eu estou tendo que trazer inspirações, assim, sabe, buscar inspirações para que eu consiga trazer coisas minhas também. E que eu faça a história ser minha também. Mas o seu traço tem muita personalidade. Ah, que bom. O seu traço, por mais que a gente pode em algum momento lembrar, associar com alguma referência, mas ele é muito característico seu. Tanto que você percebe, quando o pessoal passa e fala, eu já vi essa capa, por quê? É um traço marcante. Ele não tem traços fortes, mas ele é um traço marcante, ele tem personalidade. Então, depois você vê se você consegue me responder ou não, de onde você saiu essa ideia, se foi se isso já era um diálogo com o seu trabalho como tatuadora, ou você foi, à medida que a ideia foi desenvolvendo na sua cabeça, a Ana foi literalmente se desenhando para você. O meu estilo, com certeza, eu trago inspirações de muitos lugares, né? Mas esse estilo de linha mais simples, mais fina, também é uma coisa que dialoga com o meu trabalho na tatuagem. Inclusive, eu acho que eu só fui para tatuagem porque eu vi que era um espaço onde eu poderia trazer esse estilo também, sabe? Eu converso muito com as minhas clientes enquanto eu tatuo. A maioria das minhas clientes é mulher também. E muitas falam que não tinham vontade de fazer tatuagem, tatuagem não era uma coisa que atraía elas até alguns anos atrás, porque não viam muitos estilos, assim, diferentes. E realmente a tatuagem era um estilo só, né? E aí, à medida que eu fui vendo pessoas trabalhando com esses estilos mais delicados na tatuagem, que eu tive vontade de entrar nesse mercado também. E eu gosto muito de coisas fofas. Você falou do Fabian, do livro que você leu dele, Não Era Você Que Eu Esperava, né? Esse estilo de traço dele, eu acho maravilhoso. Inclusive, é uma inspiração que eu tenho. Tudo que ele faz, eu acho perfeito. Eu gosto muito, assim. E funcionou muito bem em Oblivion, principalmente também por conta do nosso prazo, que era muito, muito curto. Eu pensei, não dá para fazer uma coisa muito complicada. Vou simplificar ao máximo. Tem vários quadros que eu não colocava cenário, por exemplo. Deixava assim o mais limpo possível. E isso foi um exercício, assim, meio que foi... Não foi uma coisa que eu escolhi fazer em Oblivion, mas que eu tive que fazer por conta do nosso prazo. Mas que foi ótimo, assim. Funcionou muito bem. Todo mundo fala que igual o Fabrício disse, que trouxe essa leveza, né? Então, é um estilo que eu vou continuar com ele nesse novo projeto também. Vou manter com esse mesmo estilo. Eu vou até olhar de novo, porque eu não senti falta de cenário. Porque eu já li quadrinho, que realmente, assim, você vê que tem
a primeira camada do personagem, talvez uma camada de fundo, e aí eu já vi preencher em fundo, assim, com textura, bolinha, Uhum. porque estava vazio, e não colocaram nada. Uhum. E eu vou ter que ler de novo para observar, tipo assim, do clean ao vazio tem uma diferença, e eu não percebi o vazio, porque estava clean, não vazio. Bom. Significa que funcionou, então, sim, né? Não deu essa sensação. Eu lembro de um quadrinho que eu li que a pessoa fez isso, assim, ela completou com bolinhas, daquelas, bolinha. Nítido que, tipo assim, é para não ficar vazio. Só que a bolinha deu uma sensação de só preencher o vazio, ou simplesmente disfarçou o vazio, só que eu percebi o vazio. E você, se tem um momento ali sem cenário, eu não vi. Assim, eu tive essa preocupação mesmo, assim, porque cenário é o meu ponto fraco, assim, é o que eu acho mais difícil de fazer. Só que tem que fazer, né? Não tem para onde fugir. E aí foi um exercício mesmo de achar onde que eu poderia fazer assim o mínimo possível de um jeito que funcionasse e que não desse essa impressão de vazio, né? E foi assim uma maratona, esses 3 meses desenhando sem parar, então o aprendizado foi muito rápido também, né? Eu acho que eu consegui desenvolver um estilo assim na marra. Meu Deus do céu. E você, Fabrício, nesse borbulho de dança, relações internacionais, estudos de guerra, estudos de memória, de depressão, mas e o que te influencia para ter ideias? Então, eu sou muito apaixonado com ficção científica e com realismo fantástico. Assim, nos filmes, na literatura, são duas coisas que me movem bastante. Então, eu gosto muito de pensar em coisas, acontecimentos, ideias que aparentemente não fazem muito sentido nas leis da física, mas que nos ajudam a construir uma narrativa. E eu sou muito cabeçudo, assim, quando eu estou escrevendo. Nossa, várias vezes, quando eu escrevo uma história, eu me pego, assim, o personagem vai falar isso. Não, mas o que quer dizer isso? Aí eu paro, eu fico uma semana pesquisando sobre aquilo, eu leio artigo científico, eu assisto vídeos, eu faço um tanto de coisa, e faço assim, entendi. Aí, quando eu percebo, eu gastei uma semana da minha vida para escrever uma frase de um diálogo. Mas isso é muito legal também, porque isso me dá insights, me dá ideias para outras coisas. A gente tem um ponto de Oblivion, que é quando fica tudo colorido, em que eu não sabia como que a gente ia resolver isso. Não sabia de verdade, assim. Mas nesse processo em que ela estava conversando com um médico, especialista em memória, que faz a operação, aí eu enlouqueci e comecei a estudar tudo sobre memória. Achei uns artigos científicos em inglês e português, aí eu lia, não entendia nada, porque os termos técnicos são todos super difíceis. Aí eu comecei a procurar artigo para iniciantes, novatos, dummies. Super interessante. Aí eu li uma cacetada de novo, aí depois eu voltei nos artigos científicos, aí as coisas começaram a fazer sentido. E em um desses artigos científicos, cabeçudões, me veio a ideia, assim, narrativa, para uma solução de uma ideia lá na frente. Aí eu saio anotando tudo. Anoto tudo e na hora que eu vou escrevendo, eu vou tentando ligar as coisas. Então, assim, é um trabalho meio braçal, assim, que me inspira e que me move. A partir do momento que eu tenho a trama, o fio condutor, aí é mergulhar de cabeça na pesquisa. E eu penso muito, assim, sabe, como os meus autores favoritos lidariam com isso. Como que Italo Calvino, José Carlos Fernandes, Jorge Luiz Borges resolveria essa coisa. No caso deles, muitas vezes eles não resolvem, eles só deixam a coisa lá. E eu vou me inspirando nessas coisas também.
Por favor, não deixe as coisas lá, porque senão a gente vai ficar perdido neste Oblivion. Inclusive, o final de Oblivion, não vou dar spoiler, mas assim, a gente ficou sem saber se a gente definiria ou se a gente deixaria o final em aberto. E no final das contas a gente escolheu um final, né, Fabrício? Mas foi uma coisa também que a gente ficou em dúvida sobre o que fazer. Nossa, se não tivessem dúvida no primeiro trabalho, meu Deus. E que dica ou conselho vocês podem deixar para quem quer trabalhar no mercado de quadrinhos? Acho que produzir um quadrinho de 128 páginas em 3 meses é uma dica. Quebrei, Fabrício. Não recomendo, gente, sério. A minha dica é: procure parcerias, procure por pessoas que estão por perto de você, que gostam de fazer quadrinhos também e que vão te incentivar, porque às vezes é complicado fazer tudo sozinho. E mesmo eu e o Fabrício, a gente procurou parcerias, a gente procurou a Jane, a gente procurou o Caule. Agora, no nosso segundo projeto também tem mais 2 pessoas, que eu não vou revelar quem são, mas que deixam tudo mais fácil, assim, sabe? E principalmente quando a gente está começando, a gente não sabe como fazer. E perguntar, né, assim, como é que faz isso? A Jane, por exemplo, ela já tinha um pouco mais de experiência do que a gente, ela ajudou demais em várias partes. E eu acho que é isso. Eu acho que talvez é a maior dica, né? Mas além disso, sei lá, também procurar por esses incentivos que estão rolando por aí, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, vai nas feiras. Feiras são maravilhosas. Conversar com as pessoas que fazem quadrinho é algo maravilhoso também. Acho que é isso. Assim, a comunidade de quadrinhos é uma comunidade muito legal, assim. Posso falar muito aqui de Belo Horizonte, mas de outros quadrinistas de outras cidades que a gente conhece também. O pessoal está muito disposto a ajudar, a abraçar, a dar uma força em quem está começando. E além disso, assim, é procurar fazer o seu melhor, mas assim, não o melhor de vou me matar para fazer isso. Ter um senso crítico real, assim, verdadeiro, sabe? Em todas as etapas do processo. Porque, assim, eu fiz essa história. É isso mesmo? Ela é melhor que eu posso fazer? Ou eu tive uma preguicinha ou um desgaste ali em algum ponto que eu vou deixar para lá? Sei lá, eu vou na gráfica. Eu vou só enviar ela para gráfica ou eu vou realmente lá me dedicar, conversar com as pessoas, procurar saber qual é o melhor tipo de papel, o melhor tipo de impressão, vou realmente avaliar a boneca para ver se é o melhor resultado que eu consigo fazer. A gente teve muita essa preocupação por ser a nossa primeira obra. A gente pesquisou muito, assim, a gente conversou muito, a gente gastou fosfato para as coisas acontecerem. E graças ao bom Bergman, tudo deu certo, mas a gente colocava muito carinho, muita dedicação em tudo que a gente fazia, assim. Vou mandar Oblivion para os nossos leitores. É só jogar no envelope? Não, a gente faz uma cartinha, a gente envia, a gente faz um envelope bonitinho, né? A gente entra em contato com as editoras, com as livrarias, e foi tentando, assim. Eu já vi uma galera falando que o que diferencia os profissionais dos amadores, que são os profissionais, eles realmente tentam fazer o seu melhor. É óbvio que existem questões estruturais que nos limitam, né? No caso, tem muitas coisas em Oblivion que a gente gostaria de ter feito melhor. Mas a gente estava limitado por tempo, por dinheiro, por saúde física e mental, mas dentro das nossas limitações a gente se esforça. E a gente procura esses amigos, esses parceiros, para dar o feedback também.
Isso é muito importante. A gente está centrado E eu no acho nosso que trabalho, às vezes a gente acha esse que está pensamento, perfeito. eu acho que esse pensamento, assim, de fazer o nosso melhor, ele funciona até, assim, para tirar um pouco da pressão. Porque quando a gente começou a produzir Oblivion, eu tive um momento, assim, de pensar, não vou dar conta. Não consegui, nesse prazo, esse número de páginas, não vou conseguir. E o que me fez mudar de ideia foi justamente pensar assim, eu vou fazer o que eu consigo, vou dar o meu melhor, porque a gente fica se comparando demais também, né, com um resultado X ou Y, daquela pessoa que se admira, e, assim, é impossível, né, todo mundo sabe que ninguém dá conta de fazer nada igual a outra pessoa, então, foca no que você consegue fazer e faz o melhor que você consegue, de verdade, assim, e vai achando caminhos para contornar as suas dificuldades, igual eu falei, que eu não sou bom em fazer cenário, aí eu achei um jeito de minimizar, assim, e funcionou. E eu acho que é isso também, não colocar pressão demais, confiar no processo, e assim, a verdade é que eu e o Fabrício somos um pouco exceção, né, que a gente no nosso primeiro trabalho já conseguimos assim tantas coisas legais, mas não colocar pressão assim de ser primeiro lugar de vendas na Amazon, sabe? Porque isso pra gente até hoje é uma surpresa, é uma coisa assim que sei lá, pra mim às vezes nem cai a ficha, sabe? Acho que, como vocês fizeram com todo o coração, colocaram muito amor ali, vocês estão basicamente colhendo e continuam colhendo todo esse investimento, todo esse amor que vocês plantaram. E para realmente começarmos a encaminhar para o fim, porque hoje ainda é dia útil, amanhã também, como as pessoas podem conhecer e apoiar o trabalho de vocês? Seja no quadrinho, seja na dança. Bem, eu tô no Instagram, o jeito mais fácil de achar meu trabalho é pelo Instagram. Na tatuagem e nos quadrinhos é o mesmo perfil. Underline, Laura Jardim. Laura Jardim com 2 underlines na frente. E eu posto tudo lá, para marcar tatuagem por lá, para acompanhar os meus projetos também. E para comprar Oblivion, tem na Amazon, tanto na versão impressa quanto na versão para Kindle. Nós também vendemos aqui em BH, para quem quiser pode mandar mensagem para a gente, que a gente combina, a gente manda pelo correio. E o que mais? O nosso grupo de dança se chama B-Hoppers, é BEHOPPERS. É um nome em inglês porque a dança é norte-americana. Mas procura a gente lá que a gente dá aulas e a gente faz eventos e a gente é muito legal. O perfil de Oblivion, a gente posta as novidades, né, das coisas do quadrinho, é HQ_Oblivion. O meu pessoal no Instagram é Fabrício Martins, mas eu me forço a usar Instagram. Então é mais fácil você me achar no perfil de Oblivion do que no meu particular. E Oblivion também está disponível em algumas livrarias e comic shops. Esse processo todo a gente conseguiu uma parceria com a editora Script, lá de Florianópolis. Eles toparam distribuir Oblivion para a gente. Foi um tremendo de um presente também, porque como artista independente a gente consegue ir até um limite, assim, tem algumas questões de emissão de nota fiscal, de limitações de CNPJ, que a gente não conseguia chegar em algumas livrarias, e a Script, abração para todos, nos ajudou nesse processo também. A Script é ótima, assim, ela fica lá de olho, quando ela vê um projeto bom lá.
Ela fica só de olho. Aí ela, esse projeto aqui vale a pena. E aí ela agarra nele. Então, gente, o papo tá ótimo. Foi descobertas incríveis, mas infelizmente é o fim. Eu quero novamente agradecer a Laura, o Fabrício, a presença e por compartilhar essa jornada incrível nesse bate-papo. A gente que agradece, muito feliz mesmo. Tudo que o Oblivion trouxe para a gente é só alegria, e participar desse tipo de conversa, esse tipo de encontro, assim, para mim é uma felicidade enorme. Eu também deixo aqui meu abraço a Luciana, a todo mundo que segue o Bar da Princesa, um lugar maravilhoso para ter boas conversas. E fiquem atentos, a gente está com esse novo projeto, que vai sair muitíssimo em breve, a gente vai ter mais informações sobre eles. Vai ter catarse também, vai ter catarse do projeto novo. Pode contar com a gente. Nossos leitores e leitoras betas estão gostando bastante, já enxugaram algumas lágrimas, já riram bastante e já falaram, lança logo! O Fabrício gosta de fazer a gente chorar. Ele pega o coração da gente, aperta, assim, ó. Sim. Mas depois ele abana. E eu quero aproveitar e convidar quem está assistindo para conferir as saborosas atrações aqui do Bar Princesa no nosso canal do YouTube. No momento, praticamente, os nossos bate-papos, mas um dia os jogos voltam também. E para saber das novidades, porque no site tem novidades também, tem sempre textos bacanas lá, não necessariamente meus, é só seguir a gente nas redes sociais, em todas elas é Bar Princesa BR. E agora é a hora do tchau. Então, Laura, onde é seu QG na internet? Onde é no Instagram? Isso, no Instagram, é mais no Instagram. Laura Jardim, _, Laura Jardim. E o Fabrício vai apontar para o perfil do Oblivion no Instagram também? É aqui, ó. No Instagram também? No Instagram também. É no Instagram também. HQ Oblivion. E eu posso ser encontrada virtualmente enquanto ainda existir Twitter, enquanto ele ainda prestar, no @Lu_Danunciacão. Meus textos estão no site garotasgeeks.com, no site do Bar Princesa, e os vídeos ainda estão lá das altas aventuras e das grandes confusões que aprontamos nos jogos de RPG do Bar Princesa. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo tanto quanto eu. Tchau! Tchau!